aí a vinheta. Ele nem faz a vinheta ainda, cara. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui novamente com o nosso time completo. Amanda, nossa fisioterapeuta das mentes. Estamos aqui com Herculaninho Júnior, mais conhecido como Babu. Eu, este Patrício Romano, da gens Cláudia, exilado nas plagas brasileiras. E ele, Isso ficou bonito. o primo do ET Bilu, Jorge, sobrenome Busque Conhecimento. Nossa! Sou eu! Esse sou eu! Cara! Babu, esse cara me conhece. Já é de outra vida, já, né? São de outros planetas, praticamente. Com certeza. Babu, já pintamos caverna juntos. Com certeza. Já pintamos caverna junto. Beleza. Amandinha, estamos contigo aí, meu coração. Então vamos lá, 8-4, né? Isso. Primitivo. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Chique. Chique. Continua? Continua. Então, existe um mundo à parte aí. Um mundo normal. Mas aqui ele não falando, né? Só que tem, né? Que existe, né? Isso, é que na sequência ele vai falar. Tá. Pergunta 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Aí, cabe-nos uma pergunta para colocar uma pulga nessa discussão aqui. Se o mundo espírita é o principal, pois ele sobrevive a tudo e ele preexiste, se ele não existisse, nós continuamos existindo. Mas como seria a nossa evolução? Não, vai precisar do mundo material, Jorginho. Senão você vai cair naquele negócio de Rustam, lá que todo mundo foi criado perfeito. Mas essa resposta aqui e as outras que virão trarão essa discussão para a gente entender o que é isso. Não, é que ele fala, ó, o mundo espiritual é o que pré-existe e sobrevive a tudo. Isso dá na mente o que é aquele seu medo maior de... Senador, quanto que a Terra vai acabar mesmo? Quantos trilhões, bilhões de anos aí? Aproximadamente daqui a uns 5 bilhões de anos. A gente tem medo de continuar aqui ainda, né? De ele não ter conseguido evoluir. Então, quem quer mostrar essa pergunta? Porque esse mundo material nosso da Terra que vai acabar um dia, só que o mundo nosso normal vai continuar, que é o mundo dos espíritos. Sim, mas aí que está, Babu. Se ele preexiste a tudo, é que ele já existia antes. Sim, Deus criou primeiro esse mundo espiritual, né? Porque o Deus não criou já um espírito encarnado como homem, não criou o Adão já do pó do nada, né? Exatamente. É isso que eu acho que é aquele mistério, que, digamos assim, vem a dúvida do Rustam. Porque se ele preexiste a tudo, vamos dizer assim, é possível ter essa dúvida? Sim. Ela é uma realidade, não podemos saber e também nem vale muita discussão. Mas, se ele é o mundo normal, primitivo, e é o mundo principal, quer dizer, o mundo material poderia, como não existir, e existiria outro tipo de evolução. Isso é factível. É que, tipo assim, nas leituras espíritas você vê que, tipo assim, em todo lugar fala que é necessário o estado na matéria para a gente evoluir. Eu acho que Kardec fez uma pergunta só por modo comparativo. Se não existisse um mundo terreno,
Não, tem o mundo espiritual. O que ele dá a ideia? De que existe o outro mundo, que é o normal de todo mundo. É para onde da onde que a gente saiu e para onde que a gente vai. Que a gente só está na Terra, que é necessária a Terra, mas que existe outro mundo. Mas a Terra, a matéria, sempre vai existir junto com os espíritos conseguir se depurar. Não, nunca vai ter a hipótese, não vai ter nenhum mundo mais, tipo assim, ninguém reencarna mais, tipo assim, os espíritos novos que estão sendo criados. Não, sempre, como Deus está criando desde a eternidade, eu não sei quando que ele começa a criar e quando que ele vai parar, não vai parar nunca, né? Só Deus sabe, cara. Então, sempre vai ter que ter os mundos da matéria para os espíritos reencarnar. Então, isso vai ser... Eu acho que nessa pergunta ele só quis mostrar isso. Vocês não são desse mundo, mas precisam da Terra, de outro órgão, para poder se aperfeiçoar, para voltar para o mundo normal. Gente, vocês concordam com isso ou não? Sim. Eu concordo. Eu acho que aqui ele só quis colocar que, além do mundo material, existe um outro que é o principal. Ele quis colocar que a vida na matéria, ela não é a principal, ela é um estágio de aperfeiçoamento. Eu entendi isso que ele quis colocar. E ele não coloca, tipo assim, um dia vai acabar tudo, Deus, tipo assim, os espíritos já não vão precisar reencarnar. Tem um pernilongo aqui, eu tô matando pernilongo. Então, ele só quis colocar isso que o Claudinho falou, que é só um estágio na Terra, mas que sempre vai precisar de um planeta Terra, de um corpo material para a gente evoluir. Beleza. Amandinha, concorda com isso ou não? Concordo, sim. Então toca aí. Então vamos lá. Pergunta 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Aí ele traz isso aí, porque é incessante, sempre vai ter essa troca, vamos dizer assim, né? Mas aí é que tá, Babu. Meninos e menina, mas olha o seguinte, temos que perceber na pergunta 86 o que também é algo importante a gente imaginar. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim. Eles são independentes. Ou seja, então ele está dizendo o seguinte, que talvez, aí é que está, isso é uma elucubração maluca minha. Pode ser que em algum lugar desse universo o tipo de evolução não seja específica igual a nossa. Por exemplo, assim... Depois que a gente atingir um certo tipo de evolução, a gente não vai precisar de corpo. Mas quando se vai criando o espírito vai precisar da matéria. A reencarnação é necessária para os espíritos. Então, sempre vai existir a matéria e os corpos para os espíritos poder progredir. Deus não vai criar um espírito puro, perfeito, que não vai precisar da matéria. Sempre a matéria vai ter que fazer relação. Sim, digamos assim, é também assim como eu entendo. Mas nessa pergunta, se a matéria não existisse sem alterar o mundo espiritual, pode significar que deve ter também uma forma, digamos assim, de outro tipo de matéria, como o fio do código universal, que o espírito também possa evoluir. Não, mas aí só conforme você vai depurando, Jorginho. Não vai ter como. No começo de toda a evolução vai ser essa matéria grosseira nossa ainda. Porque não sei se talvez a Amandinha não tenha lido muito sobre isso, na verdade, mas eu acho também que o Claudinho deu uma lida. Mas você lembra, Babu, que na conversa do Rustam, ele fala que a encarnação, na verdade, acontece porque é uma queda do espírito, entendeu? Ele cai para a matéria, não é, digamos assim, uma questão de uma necessidade básica para a encarnação. É necessidade básica. Até refutei esse negócio, essa baboseira de Rustam, porque até na Revista Espírita eu compartilhei com vocês lá, de Kardec,
Ele falou assim, é necessária a reencarnação. Não. Não tem como, a gente não vai fugir disso. Mas isso não muda a essência do espírito. Não muda a essência do mundo espiritual. O mundo espiritual sempre vai existir. Ele vai Ele é o existir. normal. Ah, tá, ele tá falando dessa essência do mundo espiritual, não de Isso, nós. o mundo espiritual sempre vai existir. Porque é de lá que partem os espíritos e os princípios inteligentes. E o estágio na Terra sempre vai ser necessário nas primeiras reencarnações, até a gente chegar no espírito de segunda ordem aí, um grau 3 ou 4, que a gente não precisa mais encarnar. Mas a reencarnação do corpo mas também tem o seguinte, Babu, o Claudinho, ou Amanda, porque quando você atinge um estágio de maturidade espiritual, você continua evoluindo, mas com outra condição de evolução. Você não precisa mais utilizar da matéria. Isso. Sim, mas significa o seguinte, né? que o espírito... Fala, Amanda, diga aí. Não, a gente nunca para, né, de evoluir. Né? Você falou, em diferentes estágios, né? Sim, mas talvez essa forma de evolução seja só para o aprendizado básico, entendeu? Digamos assim, nós somos espíritos ainda de terceira ordem, primitivos. Então, espíritos como nós ainda precisam do contraste material para poder, digamos assim, ser forçado a começar a amadurecer. Mas, digamos assim, espíritos como Jesus continuam evoluindo, mas eles não têm mais que encarnar. Talvez seja uma outra forma de trabalho. Sim. Sim, mas todos no começo da sua evolução precisam reencarnar, porque isso é fatal. Vamos falar nesse... Né? Pelo que nós entendemos aqui em relação a reagir incessantemente, pode ser isso. Mas o que eu estou colocando na nossa discussão é o seguinte, nós não podemos nos prender que só existe um tipo de evolução, que pela resposta aqui, pela pergunta e resposta, mostra que talvez existam, ou temos que compreender que a evolução se processa por várias maneiras, entendeu? Não, sim, Jorge, mas desde o começo, ela faz, tipo assim, que nem você falou, se a gente chegar num tal grau, a gente não precisa mais reencarnar, vai evoluir de outro coisa. Mas no começo, a gente vai passar por matéria, a gente vai precisar do corpo humano, não tem como evoluir sem a matéria no começo. É também assim que eu compreendo. E aí, Claudinho, o que é que você acha? Então, pelo que eu li, pouco que eu li a respeito do Rosten, ele entendia que a encarnação era uma punição. Então você não vinha a reencarnar para aprender, você vinha reencarnar para pagar pecado. É um conceito muito parecido com o catolicismo. Nós estamos aqui para pagar pecado. Então eu não concordo com isso. Agora, a gente vê como uma evolução, né? Sim, é a experiência. Agora, eu também entendo que, no princípio, todos têm que passar pela encarnação material para atingir um nível que não precise mais reencarnar. Aqui, vamos dizer assim, se a gente for considerar que existe duas vias de evolução, uma sem encarnação e outra com encarnação, isso não seria justo. Então, eu penso que isso não existe, porque não seria, do ponto de vista de justiça, né, algo que Deus tivesse feito. Quer dizer, uns vão poder evoluir sem precisar encarnar e outros vão reencarnar. Aí nós vamos estar, vamos dizer assim, colocando a ideia de Rustem como válida. Isso. E eu não concordo. Sim. E aqui, ó, na revista Espírita de 63 que eu passei para vocês, ó, só um trechinho. Conforme, aí que Kardec vai refutar isso, ó, conforme um sistema que tem algo de especioso à primeira vista, os espíritos não teriam sido criados para encarnarem, e a encarnação seria tão somente o resultado de sua falta, que é uma queda. Isso. Tal sistema cai por mera consideração que, se nenhum espírito tivesse falido, não haveria homem na Terra, nem em outros mundos. Ora, como a presença do homem é necessária para o melhoramento material dos mundos,
como ele concorre por sua inteligência e atividade para a sua obra geral, ele é uma das engrenagens essenciais da criação. Deus não poderia subordinar a realização dessa parte de sua obra a uma eventual queda de suas criaturas, a menos que contasse, para tanto, com um número sempre suficiente de culpados, de modo a alimentar os mundos criados e por criar. O bom senso repele tal ideia. Sim, porque... Kardec refuta totalmente essa ideia de não precisar encarnar, e o que o Claudinho falou, ou se Deus dá duas opções, uma opção a gente tem que reencarnar, outra não precisa reencarnar, e ele não está sendo justo. É porque aí... fala, Amanda. Não, Depois exatamente. Porque nós temos que entender o seguinte, acho que o Claudinho ele colocou bem claro, porque é o seguinte, quando o Kardec refuta isso na Revista Espírita, eu fiquei pensando o seguinte, quando nós falamos de evolução através da matéria ou do mundo espírita, nós temos que voltar àquele ponto que o princípio inteligente passa por vários estágios materiais, correto? Para ele não ter tido, vamos chamar assim, de queda, ele teria que ter sido criado já espírito humanoide. Porque se ele foi criado, o princípio inteligente, e passar pelos vários estágios, quer dizer, então nós estaríamos dizendo aqui que só os vegetais e os animais são encerrados numa matéria. Quando eles saem do estágio animal, eles não encarnam mais, o que seria também um contrassenso. Porque para o nosso tipo de evolução, quando nós passamos de um estágio evolutivo de animal para um estágio evolutivo hominal, mesmo assim, durante muito tempo, entre muitas encarnações, ainda existem muito mais ligações com o mundo animal do que com o mundo hominal ou o mundo racional. Quer dizer, como seria feito isso se o plano espiritual fosse somente, digamos assim, para a encarnação, só quando o espírito humano decaísse? Como seria a evolução dos princípios inteligentes primários, né? Isso. Vocês também pensaram nisso também? Por isso que eu achei que a refutação de Kardec é muito boa, porque Kardec já pegou a ideia de que o espírito inteligente passa por vários estágios, não é somente humano. Sim. E assim é, por isso que eu falei, depois de certo estágio a gente não vai precisar reencarnar mais e só vai trabalhar como espírito melhorados ou puros no plano espiritual e só vai reencarnar quando for preciso para uma missão, que nem tipo Jesus, ou outro espírito assim. Mas fora isso, não tem como escapar, a gente vai começar a reencarnar desde o princípio inteligente num vegetal, vai passar pelo... O que a gente pode cortar é o caminho nominal. Se a gente fazer as escolhas certas, o estado na matéria, no reino nominal, vai ser menor. Mas se a gente enfiar nem Kardec coloca, uma vez enfiado o pé na lama, a gente vai se lambuzar por muito tempo. Sim, aí é que tá. Ô, Claudinho, você acha que esse pensamento é válido ou não? Qual pensamento você fala? Não, essa refutação de Kardec em relação ao reagir incessantemente, porque Kardec não poderia ter falado somente para o espírito humano, porque todos os princípios inteligentes seguem a mesma linha evolutiva. Sim, eu entendo que isso vale para todos, desde o princípio inteligente. Porque senão, Jorge, aí é o bom senso e a razão, porque senão, se ele começa a reencarnar como princípio inteligente, no vegetal, depois passa para o animal, aí chega no nominal, aí tem aquela, tipo assim, se ele reencarna no nominal, aí cai naquela coisa que o senador falou, aí ele ia ter dois caminhos, ou precisava reencarnar no corpo material, ou não precisava reencarnar. Aí Deus está sendo injusto porque está dando diferença. Então, todo mundo vai ter que passar pelas mesmas experiências, vai ter que passar pelo reino nominal. Porque não tem sentido. Não tem sentido ele colocar, fazer uma discriminação, né, para uns e outros. A gente está careca de saber que a evolução moral é pela experiência. Você não ganha isso. Deus não coloca de graça para você isso. A nossa evolução é fruto do nosso trabalho.
Então, se a gente não trabalhar em cima disso daí, nós não vamos ter mérito. Então, Exatamente, também acho que o universo embora seja um jargão muito utilizado e muitas vezes mal utilizado, mas é meritocracia. Você ganha ascensão aos seus méritos, não é ganhar, você não ganha de graça evolução. Então não tem sentido fazer discriminação de uns e outros. Aí não seria Deus. eu também penso isso. Escapa, né? Né? Ninguém escapa Esse desse processo. pensamento. Ninguém escapa. Exatamente. O caminho para todos é o mesmo. É experiência e evolução. Não tem bifurcação. Não tem, por isso que a teoria de Rustan cai totalmente por terra só nesse raciocínio lógico. Porque o que é importante falar? Porque na Revista Espírita e tudo mais, o Kardec menciona 2 vezes Rustan, é onde eu sei. Uma é uma primeira carta, quando o Rustan manda uma carta para a Sociedade Espírita, achando maravilhoso o Espiritismo, e depois vem aquela onde que o Kardec dá umas criticadas, que ele escreveu o Evangelho com base de um espírito só e uma média. Aí Kardec, o que Kardec faz nesse negócio? Ele separa a apreciação dessa obra, dos 4 Evangelhos do Rustan, em 2 partes. A parte moral, que ele falou assim, a parte moral não tem o que falar, porque é o mesmo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há lições de moral. Aí ele vai falar. Aí as questões lá, aqueles que Jesus não reencarnou, que os homens reencarnam porque são espíritos decaídos, porque se cometeram falta, e aquele monte de baboseiro que Maria não alimentava Jesus, tá ligado? Aquele monte de... Aí Kardec começa a colocar tudo em questão. Ele fala assim, a partir daqui, Kardec, como uma boa praça, não ia meter o pau que a gente está fazendo. Kardec fala, isso aí precisa dos espíritos, confirmar isso aí mais de um espírito, e depois Kardec nunca mais voltou nesse âmbito da questão. Depois no futuro. Depois, aí ele só vem falar na Gênesis mesmo, que ele refuta essa ideia de corpo fluídico, dessas coisas. É que Kardec foi elegante, Kardec não ia falar no nosso jargão aqui, que o Rustan estava viajando na maionese. Né? Não, sim, porque quando o Gustavo coloca, ou ele, ou o espírito que fez essa tese, ele não explica, apesar de que nos 4 evangelhos, os espíritos também estão acordes em acreditar que o princípio inteligente passa por várias fases de evolução. Agora, como é que um espírito que acabou de sair do reino animal, né, está naquela fase primitiva das cavernas, ele vai crescer sempre em linha reta, sem jamais ter se equivocado ou aprendizado, entendeu? Isso, por isso que quando Kardec faz a avaliação do Rustan, ele faz em 2 partes. Ele faz assim, a primeira parte moral, que é a parte evangélica, vamos falar assim, dos ensinamentos de Jesus, e ele fala assim, isso não tem o que discutir, porque é praticamente a mesma coisa que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim, essas teorias meio malucadas que o cara escreveu lá, e fala assim, isso aqui falta comprovação. E como até hoje... Vamos deixar que o futuro responda. Isso. Beleza. Bora, Amandinha. Aí, Amandinha, continua o coração. Não, vamos terminar agora, Amandinha. Brincadeira. Saudade de você, de semana passada. Ficou muito chato aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o percebestes. Porque os espíritos... Perceberdes. Enrolei ali. Porque os espíritos são as forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Beleza. Eu colocaria o seguinte: primeiro, entender o que significa força e instrumentos. Porque é o seguinte,
Os espíritos são uma das forças da natureza. O que quer dizer força aqui? Claudinho, você que é o homem do nosso dicionário, veja o que nós temos com a palavra força aí. É que, além dessa força, tem que entender o que é essa natureza. Se é essa natureza material que a gente faz concepção ou de uma natureza mais Exatamente. sutil. Então, tem duas traduções aqui que não fala força, fala potência. Isso. Os espíritos são potências da natureza. Força é só a... Caramba, então temos que ver qual é a palavra aqui que a gente possa, digamos assim, para poder entender qual é o sentido real, porque, cara, Claudinho, por favor, veja aí no dicionário, nessas palavras que você viu que alguns explicam, qual é que cai melhor aqui? O que quer dizer força, natureza, potência? Porque os espíritos são a força da natureza e os instrumentos quais Deus se utiliza para a realização de seus desígnios providenciais. Então, tudo que no mundo espiritual que concorre para a evolução depende dos espíritos, como assim também a evolução material do planeta concorre com os espíritos. Então, eles são, e como o espírito é uma força da natureza, é algo da natureza, então está incluído nessa. Porque lá atrás, lá ele vai falar o que é espírito, espírito, a origem dos espíritos. Deve estar por aqui, calma aí. Eu sempre esqueço. Vem aí, Claudinho, por favor. Esses desígnios providenciais seria a nossa evolução, é isso? A nossa evolução, a evolução da Terra, como assim? Não sei, mas o desígnio é muito mais do que evolução. Deve ser tipo tarefa de criação. Claudinho, hoje você vai ter que mexer no dicionário aí, meu filho. Capricha aí. Mas aí, Jorginho, o desígnio, o que é? Qual que é a vontade de Deus? Que tudo evolua. Mas é que tá. Mas pode ser um monte de coisa. Digamos assim, aqui pode estar falando que os espíritos são os instrumentos de Deus para as suas vontades. A gente tem que entender isso. A vontade qual que é de Deus? Que tudo evolua. A gente reduz esse negócio para tudo evolução. Então, eu vou pegar o lápis aqui enquanto o Claudinho... Peraí, cara, peraí. Vou tirar a água do joelho. Isso. Igual aquele... Peguei o lápis aqui. Ó, Claudinho, tá o lápis aqui na mão. Qual é a palavra melhor aqui nesse negócio aqui, que agora... Eu encontrei uma definição de força aqui, que diz o seguinte, que é uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe velocidade. Isso é física. Isso é física. Isso aqui não é isso aqui não, Claudinho. Então, força já não é a palavra mais exata. Vê potência aí. Mandinha, você está levantando cedo, hein, Mandinha? 6 horas, até que não é muito cedo, né? Essa hora eu vou abrir na boca, né? Isso que você tem exame e tem reunião ainda. Ainda tem bucha ainda. E aí, Claudinho? Então, essa força aqui não é a palavra boa aqui não, cara. É a nossa tradução. Aí não seria... Como é que é, Mandinha? Não, o nosso é igual, é da ID, né? É da ID. Seu. Que eu até já fiz uma marca aqui para essa palavra força aqui, então não é... Então, no dicionário tá praticamente a mesma coisa, o que tem vigor ou potência física, que é forte, que altera ou provoca um movimento uniforme de um corpo. Essa fase que o Jorginho quer analisar, a gente tem que pegar a fase inteira, ó. Porque os espíritos são uma força da natureza e instrumentos dos quais se serve para a realização dos desígnios de Deus. Se a gente resumir qual que é o desígnio de Deus, é a evolução de tudo. Então, a gente participa dessa evolução, ora, tipo assim,
concorrendo, a gente evoluindo junto e ajudando os outros a evoluir, e depois a gente só no plano espiritual, que a gente vai trabalhar a evolução de uma forma diferente do que na matéria, só que a gente vai ajudar mais as pessoas a evoluírem, a gente vai estar focado mais em ajudar o outro do que agora a gente está concorrendo, a gente tenta evoluir e tenta evoluir, ajudar os outros. Quando a gente tiver um patamar acima, assim, que nem Jesus, a gente vai se preocupar mais com os outros, a gente não vai se preocupar tanto com nós. Então, potência. Mas eu tô achando que a tá- palavra potência eu acho melhor então, hein, Claudinho, a Não. palavra potência. Potência, que está falando que é qualidade de potente, poder, força, vigor, poderio, autoridade, capacidade de realizar, força aplicada à realização. Os dois são muito semelhantes. Caramba. Rapaz. Para mim não tem tanta dúvida nisso aí, porque que a gente concorre para a evolução de tudo aqui. Porque Então, A também gente não tem muita dúvida, porque fala que são uma das forças da natureza. Aqui o está falando que espírito, força é algo que a gente consegue modificar, e nós modificamos. Nós somos capazes de proceder modificações na natureza. assim como o espírito é da natureza, o espiritismo é da natureza, Kardec fala. O espiritismo sempre existiu essa comunicação de plano material com plano imaterial. Então é uma das forças da natureza, essa mediunidade, vamos dizer assim, colocar esse nome para o. Então, para mim, não gerou tanta dúvida. Para mim, tipo assim, a gente concorre para a vontade divina. Resumindo, qual é a vontade divina? A evolução de a tudo. evolução. Porque sabe o que acontece? Talvez essa palavra potência seja mais que a filosófica, porque a palavra potência, quem usa muito nisso é o Nietzsche. Ou seja, potência é algo interior, é um ânimo interno, entendeu? Eu acho que aqui pode ser isso também, essa potência aí. Que nem o Claudinho falou, no começo a gente não vai participar tanto da evolução das coisas, a gente vai participar mais da nossa evolução. Depois, quando a gente se tornar um espírito mais evoluído, a gente vai ter uma potência melhor para trabalhar com as outras coisas. A gente vai estar consciente para poder trabalhar com as outras coisas. Então, a gente é uma potência nesse sentido também. Primeiro, a gente se preocupa conosco, aí, conforme a gente está nessa caminhada, a gente começa a ajudar os outros, horas, tipo assim, só no convívio, daqui a pouco a gente ajuda mais, tipo assim, Vai impulsionando. Isso, e até que você não precisa encarnar, que você vai virar um guardião aí, um espírito protetor, um grande sábio aí. Pode ser, porque que o problema são, digamos assim, na verdade, é a palavra que cada tradutor coloca, porque eu considero que potência seria melhor do que força, realmente. Que eu até marquei aqui potência. Vamos lá, então. Bora lá. Gente. Continua? Continua na linha. 88. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Isso é legal. Isso é legal. Tem uma notinha de rodapé do Herculano Pires aqui. Seus Fala, neurônios. Maravilha. Leia aí, Claudinho. Então, ele diz assim: todo este trecho se refere ao espírito puro, desprovido de perispírito. Necessário atentar para essas variações a fim de não confundirmos as explicações. Isso é legal. Então, essa chama, esse clarão, é aquele espírito puro. Ou seja, ele sem o espírito, sem o perispírito, porque com o perispírito ele tem forma. É o que dá a entender. É. Embora eu não acredito que o espírito não tenha perispírito, por mais sutil
que seja, mesmo espírito puro, eu penso que ele tem perispírito. Aqui continua, né? Isso é uma boa mesmo, porque tem uns espíritos que consideram, pela compreensão, que o espírito, quando fica espírito puro, ele perde o perispírito. Mas tem outro grupo de espíritas que consideram que realmente o perispírito fica tão translúcido que ele praticamente o corpo é perispiritual sem forma igual ao espírito, né? Mas isso é uma, digamos assim, uma forma, mas realmente o espírito não tem forma. O princípio inteligente ele não tem forma. O que tem forma, o que dá um conteúdo é o perispírito. Nós não conhecemos espírito sem forma, porque a gente só consegue perceber o espírito com o perispírito. Certo? Mas aí que tá. Quando a gente está nesse grau de inferioridade que a gente se encontra, ele fala assim, aos vossos olhos, não. Mas aos olhos dos espíritos mais evoluídos, esse espírito tem forma. Eles conseguem ver. É. Vocês têm que prestar atenção. Os espíritos têm uma forma determinada. Tem razão. Para vós, não, mas para nós, sim. Para eles, sim, para esses espíritos mais tripulados, eles têm uma forma, eles têm uma constância e eles são meio que limitados. Tem razão. Para explicar para a gente, ele colocou, se quiser, chama de um clarão, chama de uma chama, chama de alguma coisa que não Tem vai ter comparação para me falar para vocês. Vocês vão ficar perdidão na maionese. Então, por isso que eu não acredito nessa história de que, mesmo puro, o espírito não tenha perispírito, que é o perispírito que dá forma. Então, se todos têm forma, todos têm perispírito. É uma boa tese, legal. Eu também penso assim, muito mais translúcido que o nosso, mas ainda constituído. Tem razão. Vou anotar aqui. Anota essa edição aí de 1857, aí, desenterrado das catacumbas. Aí tem mais uma continuação, né? É 88A. É isso? 88A. Tem A, mas seria isso mesmo, o A. O seu livro também não tem numeração que nem o do senador, Amandinho? Não, também não tem. Não tem. O meu tem, o 88A. O meu não tem A, gente. O nosso também não tem. O meu também. Nós estamos juntos, Amandinha. Nós estamos juntos. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representam-se ordinariamente os gêmeos com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. A sede, né? Sede, isso. Sede da inteligência. A gente que tá... Então, uma curiosidade. Vai, momento curioso. Opa, curiosidade. No estudo do Obreiros, tem um capítulo lá que quando o Jerônimo ele faz o desligamento do Dimas, o André Luiz observa que num determinado ponto desse desligamento aparece uma chama violeta dourada. Aí pergunta o que é essa chama violeta dourada. Não responde agora. Explica. Não responde agora. Responde na próxima aula para as pessoas que estão assistindo, para assistir o próximo capítulo. Continua aí. Você que está assistindo esse vídeo, procure no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Desencarne do Dimas, quando ele aparece
a chama violeta dourada? Pergunte lá pelo livro o que é isso. Mas não chega a explicar, não chega a falar nada. E ninguém questiona. No livro, na verdade, não explica o que é essa chama violeta dourada. Para mim, é o espírito. Mas é que não lembro, o Dimas era já um espírito mais evoluído ou não? Ah, nada. Ele era uma pessoa que tinha méritos, porque ele havia feito muito trabalho para os outros, tinha né, feito a parte dele de ajudar os outros. Mas não era nem um espírito evoluído, não. Mas é interessante que fala sobre Isso. o desprendimento dele, e quando começa vamos dizer assim, a separar perispírito, começa a sair tipo uma coisa leitosa que vai tomando forma, uma forma igual ao corpo físico. E vamos dizer assim, no começo dessa substância leitosa, junto sai uma chama violeta dourada. Aí, para mim, o que eu deduzi? É o espírito. E aqui está falando que é um brilho de rubi. Vai da sombra ao rubi. Pode ser isso aí. Mas, olha, não esquece de que isso, no próximo capítulo, nós vamos falar para que você leia e nós vamos dizer. Você que está vendo esse canal, colabore com o canal para que você está vendo o canal mais animado de estudo que você conhece. Entre 5 e 10 reais, coloque na conta do Claudinho para ajudar a manter o canal. O Jorge está querendo ver a gente preso. É isso. Não, colabore com o canal, uai. Você vai colaborar entre 5 e 10 reais. Nós não é o canal mais dinâmico e mais animado de estudo que você já viu na sua vida. Com certeza. Vamos lá, para 89. Vamos lá? Vamos embora, Mandinha. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. A gente só vai conseguir entender isso quando a gente estiver um pouco mais evoluída. Espírito mais evoluído. E aí, Amandinha? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Boa questão aí. Vamos de novo nessa questão. O pensamento é o próprio espírito? Não, atributo da alma. Ele acabou de falar aqui. Tá legal, mas nós temos que entender que, olha bem, ele pensa e está lá. De novo? Ele vai estar de novo. Cara, aqui, ó, se você pensa, você está lá, ele é intrínseco a você. Não, mas é um atributo, Jorginho. É atributo. Ele deixa bem claro que é atributo da alma. Ele não é intrínseco. Olha, quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está. Quer dizer, você pensou e já acontece. Não, mas depende da sua evolução, Jorginho. Se você pegar uns menos adiantados, não vai ter nada. É por isso que você conforme você vai ficando superior, você tem essa capacidade. Se você ainda está muito material, você pode pensar que você vai ficar no mesmo lugar ainda. Eu também acho isso. Fala, senador. Aqui está falando que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. Então, se é a alma que pensa, onde o pensamento está, a alma está. Não tem como o pensamento estar num lugar e a alma está em outra. Não se divide. Não se divide. O pensamento, se a gente for pensar que o pensamento vai estar num lugar e a alma está outra, então são duas coisas diferentes. Pensamento e alma são duas coisas diferentes. Então, obviamente... mas aí é que tá. Lembra que atributo significa que é uma qualidade da alma. Então, é o espírito que pensa. Então,
Se o pensamento... Mas é tão rápido que ele parece que é uma coisa só. Sim, mas a alma, ela vamos dizer, como a própria definição que o Livro dos Espíritos dá, a alma é imaterial, ou não corpóreo. Então, ela se movimenta com a rapidez, vamos dizer assim, é uma rapidez superior à velocidade da luz. O pensamento ela se move a uma velocidade incomensurável. Então, se eu estou aqui, eu penso em estar, por exemplo, lá na Europa, se eu não tenho esse corpo material, eu me transporto automaticamente para aquele lugar. Quer dizer, você pensou, você já está lá. Tem razão. Sim. Mas aí, só consegue isso conforme você vai se depurando, você vai conquistando esse atributo que é o pensamento. Você vai treinando isso, cada vez vai ficando mais potente esse atributo seu. É por isso que quando até um monte de pessoas desencarna, ela vai se encontrar no umbral, vai se encontrar em algum canto, porque ela vai ser arrastada por pensamento dela. É os casos suicidas e tudo mais. Sim, porque, Só que aí é uma porque força pensamento é sintonia, quer dizer, você é levado pelo todo o seu conteúdo. Mas aí que tá, porque aí é que a gente pode ver esse negócio apalpável do atributo, porque aí, nesses casos, o espírito não sabe que é o pensamento dele que está criando, ele está fazendo aquilo automaticamente, não é treinado ainda, nem os espíritos superiores. Aí ele entra, aí para você ver, conforme você vai treinando esse atributo seu, você sai dessas, tanto que para socorrer espírito umbralino, suicídio, é preciso entrar, vamos dizer, nesse pensamento dessa alma aí para poder conseguir resgatar. Tem razão, Babu, porque você pensa até sem saber o que pensa. E mesmo sem saber, o pensamento faz você criar coisa que você não está treinado. Tem razão. Tem razão. O Claudinho, o Herculano também coloca isso como atributo ou ele coloca outra palavra? Atributo. Ah, então tá beleza. 90? Aí, Amandinha, beleza pura. Continua, minha irmã. Tá. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir? Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode, muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Eu já vi que eu não estou nem um pouquinho depurado, porque eu só tenho, como é que chama? Percepção da distância quando eu estou a pé. Né? Aí eu sei o cansaço. Mas se eu pensar no lugar, eu continuo no mesmo lugar que eu estou. Eu tenho que me deslocar até lá. Eita, nós. Não sou um espírito depurado. Não tem muito porquê, né, assim, depois de um certo nível, saber qual é a distância, vai acrescentar alguma coisa? Sei lá, não sei. Boa pergunta. Eu acho que depois, com o tempo, digamos assim, em relação à distância, eles não têm essa preocupação mais. E sim a sintonia. Olha, eu tenho que estar em tal lugar, mas saber aonde ele quer ir, né? De maneira mais consciente. Eu acredito que isso aí é meio que automático, conforme a gente vai se depurando, no começo a gente vai começar a prestar atenção nisso. Pô, tô viajando aqui, tô indo cada vez mais rápido, mas depois você esquece. É que nem se você fazer uma viagem longa de trem, no começo você vai ficar vendo a paisagem, depois você vai se entreter com outra coisa que você nem vai se preocupar mais com distância. Mas como o espírito ele está começando a ganhar essa faculdade, ele vai achar aquilo maravilhoso. E depois que ele já dominar completamente, para ele já não... pensei, já estou lá já. Ele nem piscou os olhos e está lá. Beleza. Claudinho, o senhor está com esse ar pensativo aí. Não, porque aqui fala, essa distância pode desaparecer por completo, isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Então, se o espírito atingiu um certo nível,
Se ele se interessar para ele pode prestar atenção, mas como isso não vai trazer, vamos dizer assim, nenhuma utilidade, ele não vai ficar prestando atenção na paisagem, né? Mas é o que eu falei, conforme a gente vai se depurando, no começo a gente começa a prestar atenção nessa viagem. Depois a gente abre mão disso aí. Depois isso aí fica automático, a gente nem vê mais e vai que vai. Gente, olha, eu vou ser sempre um espírito que vai gostar de sentar do lado da janela. Eu gosto de ver a paisagem. Olha, eu quero ficar na janelinha. Não é, Bandinha? Aí é por isso que aí eu não gosto do mundo onde que tá, mas quer sair daqui também depois dos 100 anos de idade. Por causa disso, ó. Eu convido todos vocês, daqui a 5 bilhões de anos, a gente voltar aqui para visitar o Jorge, que ele vai continuar aqui. Eu quero ver vocês na nova forma. Chique pra caramba. A Amandinha com uma fleuma esverdeada, verde esmeralda no corpo dela, assim, uma alma mais elaborada, tal, que coisa maravilhosa. Quando o Jorginho começa a dar essa viajada, eu lembro daquelas tirinhas do Alô de você colocou lá no grupo lá. Os negócios da alienígena, eu começo a visualizar o Jorginho na infância. Tem mais capítulos, depois eu vou postando. Não quero ir. Para, menino. Aí, Amandinha, você, continua. Vamos lá. 91. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Certo? Perfeito. E a gente vai poder entender esse penetra em tudo quando a gente for estudar mais particularmente o livro dos médios. Mas principalmente também, o Babu, quando nós conseguimos também estar mais elaborado em termos de consciência espiritual. Porque tem uma passagem no livro do Paulinho Garcia, que é igual o André Luiz, ele conta a sua experiência espiritual junto com o Odilon Fernandes. Aí é o Bacelli que é o médium. Aí o Odilon, eles estão atravessando a Via Dutra, a nossa autopista aqui mesmo. Aí tem um acidente e o automóvel pega fogo. E as pessoas estão presas dentro do carro. O doutor Odilon, sem pensar, ele vai dentro do carro, retira o espírito e começa a retirar os espíritos, porque as pessoas já desencarnaram. O Paulinho e outros auxiliares pensam em ir ajudar o doutor Odilon, mas olham o fogo e se lembram que pode ser queimado. E eles param, quer dizer, a sintonia que eles têm fazem que eles se sintam calor. Quando você já fica ali perto da matéria, você não se preocupa mais com isso. Quer dizer, na verdade, o espírito ele só se queima porque ele mentaliza que está queimado, não porque ele se queima na verdade. É a questão que a gente falou do pensamento lá da tribo da alma lá. Ainda se prende a essas circunstâncias. Fala, Claudinho, você está querendo falar, Claudinho, eu percebo pela sua ânsia. Não querendo fazer de novo propaganda do Obreiros. Faça propaganda. Mas já fazendo. Convido o pessoal que as aulas estão gravadas, faz a propaganda aí, que pode assistir no canal. Mas lá fala que os espíritos inferiores, que não conseguiam perceber que estavam desencarnados, eles sentiam sensações da matéria, frio, calor, fome. Mas não é que... Aí o Jerônimo explica que não é que eles estão com fome, não é que eles estão com frio, não é que eles estão sentindo os vermes roerem ali o corpo. É a mente. A mente dele ainda está ligada na matéria, então ele sente... É um reflexo mental. Reflexo mental. É quase como se fosse, Cláudio, um hábito, né? Você está acostumado a se sentir queimado,
e você transmitir isso para você. Sim. Isso é verdade. Vai ser difícil para mim esquecer o reflexo do café, mas tudo bem. Isso vai demorar. Eu quero ver esses espíritos que ficam poluindo o ambiente, chegar lá em cima, querer maquininha de café com só vai te cortar no longo só. Não, e eu vou querer cappuccino também. Falei, não quero só café, não, cappuccino. Existe, E então. você, Amandinha, qual vai ser a sua sintonia com o mundo corporal quando você desencarnar? Olha, eu vou falar para você que o café também, para mim, é... Tá explicado porque não deu o café, ô Claudinho. Tá explicado, foi confundido o café. É que nem ela pedir uma chocolate, colocar chocolate. Ela vai comer no meio do caminho, ela não vai trazer encomenda. Eu sou muito esfomeada. Vai ser fácil. Aí é doer, hein? Diz aí, Amandinha, beleza. Continua aí. Continua aí. Pergunta 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Porque por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol é apenas um, no entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Então, esse ubiquidade é a capacidade de se dividir, né? Não, de se projetar. Não se divide, ele se projeta. Ah, tá. Não. Essa ubiquidade... Não, ela perguntou, Babu, o que quer dizer ubiquidade? A capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É um atributo de espírito grande evolução, só que o espírito não se divide, ele se projeta apenas. Por isso que ele dá o exemplo do Sol. É um Sol para todo mundo, mas tipo, ele não se divide, o Sol. Cada um enxerga, mas ele não se divide. Aí, quando a Mandinha perguntou se o espírito divide, ele não, ele só se projeta. Então, por isso ele pode projetar em vários, mas isso para espíritos muito evoluídos, né? Nossa, é outro nível. É outro patamar. Mas é assim que explicam, Amanda, o Sermão da Montanha em relação a Jesus. Ou seja, Jesus estava naquele monte, é assim que Joana de Ângeles explica isso no livro Amor, o Evangelho, imbatível. Amor, imbatível, amor. Ela fala o seguinte, Jesus estava parado num ponto e começou a falar para as pessoas, mas você pensa bem que entre as pessoas num monte. Então, cada um ouvia no seu ouvido a voz de Jesus como se ela fosse levada por ele. Então, parecia que ele falava ao ouvido dela, entendeu? Mas ele estava num ponto, quer dizer, a sua condição mediúnica fazia que ele se irradiasse para todos aqueles que estavam ali. Mas isso é só para espírito que já está equilibrado com a sua condição. Você pode fazer isso um dia. É um processo seu. Você tem essa capacidade, é só treinar. A gente discutiu aqui, e o Claudinho jogando videogame ali, ó. Fala, Mandinha. Aí tem Claudinho não está prestando atenção no estudo, hein? Ó. E o pior é que isso fica gravado, rapaz. Olha aí, ó. No mínimo, ele deve estar no bate-papo do UOL ali, ó, conversando com o pessoal. E depois, como é que vai pedir entre 5 e 10 reais para alguém patrocinar o canal dessa maneira? Olha o domínio aí da gente, ó. Então, estava olhando aqui porque existem casos de padres que foram vistos em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não estou lembrando o nome do cidadão. O Santo Antônio é um. Tem outro lá, o espanhol, não é? O italiano, que estava no lugar, foi defender o pai no tribunal, lá que eu esqueci o nome dele. É o Santo Antônio, meu filho. É o Santo Antônio de Pádua. Eu acho que é ele mesmo. Tem o padre de mais um também. Mas tem mais. Mas tem mais um, depois eu vou pesquisar que tem mais um. Aqui fala no Padre Pio,
O Padre Pio, o Padre Pio já é mais moderno, né? Sim, mas o mais moderno é mais interessante do que um cara que viveu na Idade Média ou há 1000 anos atrás. Aqui fala que em maio de 1925 ele foi visto numa cerimônia de canonização, né? E também foi visto em outro lugar, ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário. Então você vê. Quer dizer, ele se desdobrou, o corpo físico ficou aqui e se mostrou em corpo espiritual em outro lugar. Sim, o Agora, corpo a físico pergunta dele. é, se ele conseguiu sair do corpo, esse material ficou ativo ou ele ficou meio abobado? Ó, que eu sei uma vez de um caso do Eurípides, que é contado lá quando você visita lá Uberaba, Sacramento, né? Que uma vez aconteceu isso aí, que ele dava aula com os alunos, eram poucos alunos, era tipo, questão de meia dúzia de alunos, só 4 alunos lá e que eu acho que era de uma gravidez de uma moça que estava grávida, ele foi ajudar. Aí o pessoal conta lá, os familiares deles contam que os alunos relataram que ele parecia, tipo, você sabe quando a pessoa está em transe, paradona, olhando para um lugar fixo e parada? Sabe quando a pessoa entra num transe, assim, ela dá aquela congelada e fica com o olhar perdido para o horizonte? Relata que aconteceu isso com ele. E a mulher que estava grávida falou assim, o Eurípides estava aqui, porque o marido dela tinha ido chamar ele, aí chegou lá, viu ele naquele estado catatônico, pediu para avisar, não lembro mais ou menos a história, aí quando ele chegou, ela disse, ele vai vir, ela falou assim, não, ele já esteve aqui já, aí os alunos contam que ele estava, tipo assim, paradão, aquele lugar perdido no horizonte. Então, e Isso é verdade. aqui eu achei, inclusive, num site que é católico. Falando esse Padre Pio, e aqui fala assim que um dia ele estava apoiado em uma das janelas de seu convento, olhando para longe. De repente, enrijeceu, empalideceu e ficou absorto. Depois levantou a mão direita e fez um gesto como se estivesse abençoando alguém. Mais tarde se soube que nesse mesmo instante, a centenas de quilômetros de distância, o Padre Pio tinha aparecido a um jovem hospitalizado numa clínica, a ponto de morrer e que tinha recusado receber os últimos sacramentos. Quer dizer, para o catolicismo, isso é sinal de canonização, né? Porque isso aqui é uma coisa de santificação, e é somente mais uma condição espiritual que a pessoa tem. Sim. Amandinha, é contigo aí. Pode falar Calma aí, só deixa eu ver. Deixa eu pesquisar um negocinho aqui para a gente adiantar. Calma aí. Aí, que agora eu perdi aqui. Calma aí, achei de novo. A gente está indo, calma aí, que a gente vê. Só que aí que eu... Só que aí, ó, Claudinho, o que a gente está falando agora, por isso que eu fui buscar aqui, eu estava... Nesse caso, desses exemplos que a gente estava dando, não é praticamente uma ubiquidade, é aquele negócio de bicorporeidade ou transfiguração, porque aí ele deixa aqui e vai aparecer em espírito em outro lugar. Aqui, porque isso aí é biocorporeidade, isso aí é desdobramento espiritual com materialização. A ubiquidade é desses espíritos superiores. Que vão aparecer na Nova Zelândia, no Brasil, ao mesmo tempo, começa a se irradiar para tudo quanto é lado. Então, só para fazer essa distinção aí. Sim, no caso da ubiquidade, seria a capacidade de aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Em mais lugares, né? 2 ou mais lugares. Em forma de espírito. Praticamente, vamos dizer. Não espírito, né? Mas agora sim, podemos ir. Vamos lá. Aqui, na última pergunta, faz essa, porque é 19:14.
aí depois a gente encerra aqueles 10 Encerra. minutos. Beleza. Tá. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso. Depende do grau da sua pureza. Xiii, Marquinhos. Vamos lá. Mas é um processo. Você tem essa Sim. condição. O dia que você vai fazer isso com os olhos fechados e com a mão nas costas. Aí continua aqui. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Beleza. Show. 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 É bem interessante essa parte, né? Amandinha, quando a gente for espírito evoluído, a gente vai testar isso na prática. Você vai ver. A gente A vai gente só trocar fica ideia. na teoria só. É. Mas o mais importante, Amanda, é que isso é nosso. Você pode fazer isso, entendeu? É só querer. Sim. É como o nosso amigo Claudinho falou, é meritocracia. Se esforçar antes que nós, você é que vai ser um espírito puro aqui. E vai nos auxiliar a evoluir. Aí, ao invés do Claudinho no futuro ser um grande médium, tipo de Divaldo, ele não vai ter a Joana de Ângelo, ele vai ter a Amanda. Nossa. Tá vendo que chique? Volta, Cara, não é? volta a casa. Uma coisa, um adendo aí, próximo capítulo, perispírito. Uma coisa que é muito legal. Muito. Coisas para a gente consultar, que nós três, nós quatro temos esse livro, a Amandinha também tem. Tem. Lembra que eu tinha 2, aí dei um para ela, porque eu tinha emprestado o meu. Sim, É o mesmo livro, Amandinha. É excelente. É que não estou enxergando direito. Sim, sim. É excelente para esse tipo de estudo aí. Uhum. Então, você assistindo esse vídeo, não perca o nosso próximo capítulo. Aonde daremos o quê, Claudinho? Qual será a resposta? Espírito. Não! Você tem que falar que aguarde o quê? A resposta do Jerônimo. É importante dar esse toque. É do Dimas. Ele já confundiu o personagem. É o Dimas. O espírito que apareceu roxado lá, Rubi lá. Sim, mas o mentor é o Jerônimo. Sim, o mentor é o Jerônimo, o espírito que apareceu, a chama violeta dourada, é o Dimas. Mas a pergunta qual foi do André Luiz? A pergunta foi, vamos dizer assim, ele não fez exatamente uma pergunta, ficou no ar. O que é aquele negócio O roxado? que seria aquela chama violeta dourada? Aguarde a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira que traremos detalhes interessantíssimos sobre Obreiros da Vida Eterna. Maravilha. Amandinha, você que vai fazer o trabalho espiritual tem que se preparar com uma prece. Então você já aproveita, nos encerra e nos chama a todos numa vibração bem alta, hein? Se prepare, você vai fazer exame espiritual. Eu tenho que ficar 10 minutos meditando aqui. Espera aí que eu vou encerrar a nossa gravação.